Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas, errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria, não é? Eu sou a Ana Ricari. Eu sou a Agnes Brista. E eu sou Nina Tomsic. E a gente vai estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Ana Ricari, Agnes Brista, Nin Tomsic. E claro, @Clube do Erro, para não perder de jeito nenhum a sua dose diária de morais duvidosas. Bom, pessoal, como a Nina falou no encerramento de ontem, a gente vai continuar a história do último episódio, tá? E lembrando, como toda violência impacta as pessoas de maneira diferente, a gente queria deixar claro esse aviso antes de começar. Porque se isso for um assunto sensível para você, a gente recomenda que você pare esse episódio por aqui e ouça algum já publicado. E não custa nada lembrar também, né? Se você for vítima de violência ou situação de vulnerabilidade em qualquer âmbito, ligue para os órgãos policiais da sua região assim que possível. O telefone é 190 e para falar com a Delegacia da Mulher da sua área, o número é 180. Mas eu quero dizer uma coisa também. Eu não fui feito uma louca de camisa do Flamengo na entrada do Fluminense. Eu fui num setor que é misto. Tá, mas Exato, mas é o pacto. Mas até isso. Mas isso. o pacto é dentro do setor misto. E eu acho que tem que ter consciência de que num ambiente desse, até você chegar no setor misto. E dentro do setor misto estávamos. Sim, e mesmo assim não é assim, certo, não é ideal. Não tem nada que te proteja. Eu não tô. O que eu quero levantar aqui é que não foi falta de senso comum também. Não foi, não é culpa Se não sua. vai Mas entrar não no é mesmo culpa lugar. sua, não é sobre quais são os nomes que são dados, mas assim, até aí, futebol é uma coisa da família, as crianças que sonham com o futebol e os meninos que o pai leva no estádio para eles sonharem um dia ser um menino Ney. E tipo, tá, é um ambiente que teoricamente é pra ser familiar, nem isso é respeitado nesse pacto. Na verdade, É uma nesse coisa que pacto, cai totalmente o próprio por terra. futebol não é respeitado. Exato. Nem um pouco. Nesse pacto, porque é tão idiota que é isso. Colocações na tabela estavam completamente opostas, ninguém era uma ameaça a ninguém no futebol, mas a importância não era o futebol. Exatamente. Não é, nem um pouco. Mas é isso, nenhum pacto, nenhum senso comum nesse ambiente é respeitado. É um ambiente completamente controverso, completamente corrompido, em vários sentidos, eu posso dizer assim, desde os times, Os valores que se colocam ao redor, nos desde jogadores, os times, desde os jogadores, tudo, cheios de notícia de assédio e abusos caralho, desde os times que estão comprados, desde os juízes que tem uma caralhada de notícia de manipulação, de dinheiro pra caramba, desde a torcida, desde o ingresso que você compra do cambista, já tá tudo corrompido, entendeu? Aí você quer aguardar um bom senso num lugar que não tem senso nenhum, eu acho que o erro tá aí. Assim, sinceramente, eu acho que o erro de qualquer pessoa desse ambiente é esperar um senso comum num lugar que tá totalmente corrompido. E aí Infelizmente, é muito triste. Eu adoraria que o futebol realmente fosse toda a simbologia positiva que a gente quer espalhar pelo mundo sobre o Brasil e o futebol. Mas não é. É totalmente corrompido. E eu quero dizer que reafirmar isso é muito importante. Você não tá errada, você tá certa. Mas você se meteu num lugar errado. O lugar em que você foi não concorda com o seu pensamento, com o seu... Então, assim, e você o seu tá pensamento certa, é o que deveria ser o senso comum daquele lugar. Você, em hipótese alguma, é culpada pelo que aconteceu. Mas você, estando certa, se colocou em um lugar torto, corrupto, problemático. Então, isso acaba causando uma contradição do que é certo e do que é errado. Porque se o contexto de onde você tá não é o mesmo que o seu, você tá destoando. E eu acho que assim, vou até contradizer o que a Nina disse, porque você não tá errada de ter essas convicções. Você não tá errada de esperar que o futebol seja isso, de que esse ambiente seja isso, tudo de positivo. Mas a partir do momento em que você sabe quais são os dados estatísticos sobre esse ambiente, e você escolher mesmo assim se desafiar
nesse lugar e, por exemplo, ir com a camiseta não sei o quê do time, eu acho que é se colocar em risco. É assumir que você se colocou em risco dentro dessas estatísticas que existem sobre esse lugar. Tá, mas é que eu queria dizer que eu não acho, eu não concordo com vocês. Eu acho que talvez eu esteja falando só do lugar da vítima mesmo, eu não consigo concordar. Claro. Porque eu realmente sinto que eu tenho total noção do que é o futebol, eu fui avisada antes, eu já fui a muitos jogos, eu acho que eu não esperei um absurdo no sentido de entrar num jogo misto. Tipo, eu não sinto que eu fui inocente e tola nessa história. E eu fico sentindo que esse é o lugar quando você já sabe que o ambiente é assim e você vai. Mas eu fui tomando muitas precauções. O que eu quero dizer é que eu fico muito frustrada que elas não são o suficiente. Eu aprendi com essa história que elas não são o suficiente. Mas não sou uma pessoa inocente indo no primeiro jogo e tava lá andando pra lá e pra cá, dizendo, olha só, eu aqui na torcida. Não tem nada disso. Eu quero dizer que é muito horrível que você mesmo tendo noção das violências, você sofra violência. Mesmo você sentindo estar se protegendo das violências, você sofre as violências. Você descobre que o nível de se proteger tem que ser muito, muito, muito maior. E que é um lugar horroroso de se estar. E que por causa disso a palavra do erro em relação a se proteger ou esperar outra coisa, ela dói. Sim. Talvez eu tenha enviado essa história só pra vocês concordarem comigo. Não, no final isso das que eu ia te contas, perguntar. talvez eu tenha enviado a história meio nesse lugar. E quem envia as histórias aqui espera que a gente só concorde. Exatamente. E se frustra. Gente, estamos aqui no mesmo barco. Eu senti que eu queria escutar outras coisas. Mas que eu não mudo de opinião também, escutando um lugar mais do erro. Eu acho que... Eu não sei, eu me lembro de eu indo e eu só, tipo, senti que eu tava me protegendo, que eu tava com noção e que ainda assim isso aconteceu. E é isso que me assustou muito. Mas eu ia perguntar isso, sabia? O quê? Porque assim, você não pergunta sobre isso. A gente fez uma discussão em torno disso. Porque mas eu você não tinha dúvida pergunta disso. sobre isso. Eu tava sentindo que eu tava protegida, que eu já tinha ido em outras ocasiões, e que eu sabia como fazer, e que eu tava num lugar mais seguro, que é de dupla, e que a gente já estacionou num lugar próximo, que dá pra ir Flamengo. Tipo assim, eu senti que... Tava fazendo tudo certo. Tava fazendo tudo certo. Mas é porque... Mais certo que isso só se a gente fosse encasacado, entendeu? Que ainda dá pra botar isso. Vai encasacado nos jogos. Mas ainda assim, foi uma exposição tanta tamanho que você chamou ou convidou a entrada de 5 outras pessoas violentas. Não. Eu entendo isso que você tá dizendo de... Eu tomei todas as precauções e mesmo assim eu sofri uma violência, que merda. E eu acho que isso é muito... É uma coisa muito importante e delicada, assim, de se falar. Porque quando a violência é institucionalizada, como é nesse ambiente, a gente não tem como ficar se culpando de todas as precauções que a gente tomou. A culpa não é nossa. E por mais que a gente... Contradizendo o que eu mesma disse agora no episódio, tá? Eu acho que realmente a gente precisa entender que esses ambientes já estão nesse lugar institucionalizado, mas se a gente tem vontade de ir, e imagina o sonho de quantas pessoas ir num estádio, entendeu? Eu também não acho que a gente tem que desmotivar as pessoas a realizar esse sonho, porque essa violência tá institucionalizada. Eu acho que a gente tem que tentar construir um ambiente diferente. E eu sou sempre a primeira pessoa que quer transformar o mundo e quer falar, vamos acabar com a violência dos estádios, porque eu quero que a minha amiga realize o sonho de ir num jogo de futebol com o namorado dela, que é do time oposto, e que ela vá em paz e tenha um dia lindo. Porra, eu quero isso. Eu quero desejar que as famílias que tenham crianças que estão sonhando em virar um jogador de futebol possam ter a paz de ir pro estádio e ser feliz, ter um dia, uma memória afetiva da infância, de crescer, ouvir o jogador e não sei o quê. Eu desejo isso do fundo do meu coração, mas infelizmente a gente tem que entender quais são as violências que já estão institucionalizadas, assim, no nosso ambiente. Eu acho que é sobre ponderar as coisas e entender que não é culpa nossa, infelizmente. Mas que, cara, às vezes é muito maior do que a gente mesmo. É muito maior do que a gente. E que merda. É uma merda. É só... Eu só... Sei lá, todo esse episódio pra mim é só... Caralho, que merda que isso existe. Caralho, que merda que essas pessoas enxergam uma oportunidade de explorar e expressar livremente a violência delas sem que ninguém faça nada, sabe? Que merda que isso existe. Isso é um grande erro. E aí o que eu ia trazer sobre a sua fala dessa coisa também de parecer que era ingenuidade e parecer que era falta de preparo, que na verdade isso é uma visão muito, muito cruel da coisa. Porque a partir do momento que você é uma vítima, você não é culpada. Então assim, a gente parte sempre do princípio de que a vítima não foi vítima por uma atitude dela. Só que ler essa situação
dessa forma é uma coisa extremamente feminina. A gente tá o tempo inteiro ensinada de que se a gente sofre uma violência, é porque a gente fez por meio. De alguma forma, por algum motivo, a gente deveria ter usado alguma coisa diferente, ou uma roupa diferente, ou uma fala diferente. Alguma coisa a gente fez de errado. E isso eu queria trazer a atenção porque é um instinto. A qualquer momento em que a gente sofre algum tipo de violência, a gente vai trazer pra onde a gente podia ter melhorado e onde a gente errou. E isso não é verdade. E aí eu acho que esse programa também serve pra gente olhar pra todas as situações em que a gente sofre uma violência e a gente automaticamente se sente ingênuas e que o erro tá na gente, de que isso não é verdade, não é por aí. Você em nenhum momento, nem você nem seu namorado, estavam errados de viver e fazer as coisas que vocês fizeram, até porque você disse que vocês se precaveram de todas as formas, mas não é sobre vocês. E aí que entra a questão. Acho que o maior ponto disso tudo é você se frustrar com a situação que aconteceu e você olhar pra essa situação e querer remoer ela de alguma forma. Porque aconteceu, fugiu do seu controle e você só tava totalmente exposta a ela, você não fez nada de errado e é assim. E a vida é assim. E eu queria muito que a gente não tivesse exposta a todas essas situações de violências que a gente é exposta todos os dias. Ai, que merda. Mas não é sobre a gente. E a gente, quando passa por situações de violência, tem que entender que a gente tá exposta a isso. Sempre. E olha que louco. Se a gente pudesse escolher, a gente nunca escolheria estar exposta a uma situação de violência. Só que olha que loucura. Tem gente nesse ambiente que você descreveu, nessa história que você descreveu, que escolheu não só se expor a essas situações de violência, porque tem gente que escolhe lá na hora da briga, que não sei o quê, mas expor outras pessoas à violência. Eu não consigo imaginar como funciona a cabeça errada. Eu acho muito errado. E não é um erro que é bem-vindo aqui, tá? Eu acho muito errado uma pessoa que simplesmente pensa em expor outra a uma violência. É muito louco. E a gente sai dessas situações tentando, entender onde foi que a gente foi responsável. Porque não é possível que não seja a gente. Porque tem tanta gente no mundo. Por que aconteceu isso comigo? Tinha tanta gente passando. E casais também, como a gente, de 2 times. Por que aconteceu com a gente? E a gente fica nessa. E o que mais aconteceu quando se terminou, essa história toda aconteceu, foram pessoas conversando com a gente, procurando explicar pra gente por que a gente foi responsável por ser vítima dessa agressão. Lá? Lá não. Eu parecia uma maluca, bem búfalo, assim, andando, bufando, virei a esquina, choro, sem parar. Aí veio um cara me dizer, nossa, você foi tão forte, eu vi, injusto, né? E eu fiquei assim, você viu? Que bacana. Sim. Tirou uma foto, aquela louca, não sobra pra todo mundo. Mas a gente conversando com outras pessoas depois, tentando entender, chegou a ter uma conversa com um amigo nosso, dizendo assim, você não entender isso que me espanta. Você não entender que isso daria isso, mais isso dá isso, me espanta. E aí você, como vítima, que diz, nossa, eu que chamei. Não é possível, eu tinha que saber que isso, mas isso dava isso. É isso, dá pra comentar agora e dizer, podia ter botado um casaco por cima, não tinha por que não. Dá pra comentar isso. Mas sério que não botar um casaco por cima é o que gera 5 pessoas te cercarem, gritar com você e tentar roubar outras coisas que estão no seu bolso e tentar bater? É sério que é isso? Não é, gente, desculpa. Com todo respeito, primordialmente é o que tá na cabeça dessas pessoas, né? Mas a gente tenta muito se proteger disso acontecer de novo. E aí gera uma culpa de ter deixado acontecer. Como se a gente pudesse não deixar acontecer de novo. E como se a gente pudesse ter deixado não acontecer. Nossa, gente, mas assim, isso é o debate da minha vida. Debate da minha vida. É o debate. De novo, eu acho que a maioria das mulheres que estão ouvindo a gente vão se identificar. Porque não é só sobre a violência nos estados que a gente tá falando. Não, sabe? Nem pouco, é muito gente, mais. Eu tô ouvindo tudo que ela tá falando e eu tô colocando na minha situação de violência. Mil situações de violência. Eu quis tirar o futebol por causa disso, porque eu sei que não é. E exatamente Sim, isso. E isso é muito. É isso. É foda. E a gente vai vai procurar os motivos do porquê que aconteceu com a gente, porque a gente não se. Por isso que eu falei do entrar em contato com a vulnerabilidade. A gente não acha que vai acontecer com a gente. E eu acho isso um erro. Porque vai acontecer. Porque pode acontecer. E pode acontecer com qualquer pessoa que esteja na mesma vulnerabilidade que nós carregamos. É que é um estado horrível de se estar, né? É horrível. Você vê a concretude que pode acontecer com você. Você vive no medo. Mas é porque, olha como a gente é louco de se enganar
continuar achando que a gente tá acima das situações. E da crueldade do mundo, e da violência da sociedade, e do outro ser humano, né? Isso gera em algumas outras pessoas um não ajudar. Porque gera talvez um, caramba, nossa, isso aconteceu com ela, que pena, mas, poxa, também, né? E aí fala-se isso. E às vezes fala-se isso com boas intenções. Tipo, gente, não vamos deixar isso acontecer de novo. O que vocês fizeram de errado? Isso é uma coisa muito ruim de uma pessoa que sofreu qualquer agressão. Claro. Escutar. Isso é uma agressão em cima da agressão, né? Exatamente. Mas Poxa, porque agora a gente foi pra vários lugares. Mas Sim. uma agressão em cima de uma agressão é você perguntar, o que você fez pra atrair isso? Gente, pelo amor de Deus. Porque ela se coloca num lugar de, eu não passaria por isso. É. Se eu tivesse lá... Eu não passaria por isso. Eu gente, jamais. Lembrei de uma conversa que a gente teve essa semana. Exatamente isso que eu ia falar. Mas assim, eu pensei exatamente nisso. Eu entendi agora tudo. Porque eu entendi. Acabou, ela entendeu tudo. 25 minutos depois. Tipo assim, a Ana não vai mais, tipo, reencarnar. Ela atingiu o Nirvana, ela entendeu tudo agora. Vai ela. Não, mas eu entendi. Porque olha só, quando eu sofri uma violência por parte do meu ex-namorado, eu fiquei pensando em como eu podia não ter escolhido viver aquela violência. Em como eu podia ter me protegido, me precavido. E como eu podia ter previsto que aquilo ia acontecer. Fiquei pensando em tudo isso depois que eu tava fazendo gelo com o olho roxo em casa. Nessa situação, eu fiquei pensando em tudo isso. Só que, se eu me protegesse de fato de qual é o dado dessa violência, eu não me relacionaria com mais nenhum homem na minha vida. Porque o dado sobre essa violência é: homens agridem mulheres. Diariamente, no mínimo 8 mulheres sofrem violência doméstica no Brasil. Isso com base em dados que são registrados, ou seja, o número pode ser muito maior. Muito maior, com certeza absoluta, nenhuma dúvida disso. Aí, eu fiquei pensando, o paralelo disso tá dado que a violência no estádio acontece. Você não vai deixar de ir. Você não vai deixar de se relacionar com homem porque eles agridem mulheres. Você não vai, porque você acredita que você... Por quê? Eu não sei Porque responder isso. Gente, porque você ama porque aquilo. você ama porque aquilo. você gosta porque daquilo. você quer viver aquilo. Porque você não quer se privar de viver uma coisa por causa de dados de violência. Porque... Porque a gente não quer deixar de viver as coisas pela possibilidade de se De machucar. ser violenta. E Nada. é isso que faz a gente sair de casa. É isso que senão faz a gente sair não na sairia rua. de casa. E é isso que é importante manter. Então, é muito bom que Porque você... tem momentos de alegrias ou pessoas boas ou bons jogos em que nada aconteceu. Exato. E porque simplesmente porque você gosta daquilo, você ainda acredita que aquilo pode ser uma situação agradável, sabe? E porque, que pode ter um namoro aquilo bom, te faz que pode feliz. ter um futebol porque legal. aquilo te faz feliz e porque aquilo te traz boas lembranças, porque você tem uma relação afetiva com aquilo e você tá certa. Sim, e o lugar é curar dentro de você a noção de que, primeiro, você não está vulnerável dentro desses lugares, então você pode amar aquilo e saber que tá vulnerável e saber que você pode passar por uma situação dessas, sim, e que Estar aquilo não consciente. tira a sua paixão e que é uma merda, mas que é possível. E E que curar caso dentro de aconteça- você que não é a sua culpa, que você é isso, é inevitável, que é uma parada que... E se você tiver força pra voltar ao estádio, vai, cara, é o que você tem que fazer mesmo, levanta, vai, volta pra lá e, sei lá, vai lutar judô e aprende a imobilizar um homem de 50 anos, sei lá. Imobilizar assim. Grita, seja histérica, sabe? Não sei, mas volte, porque senão a gente não sai de casa. Senão, é isso, a gente tá exposto. A gente pode andar 5 passos e alguma coisa terrível acontecer. Enfim, eu acho que o erro disso tudo não é da pessoa que escreveu a história, no caso, a Agnes. Não é erro da Agnes, porque a gente não tem que deixar de fazer uma coisa que a gente quer por medo. A gente não tem que deixar de fazer uma coisa que a gente ama por causa da violência de outras pessoas. As únicas pessoas erradas nessas histórias são as pessoas que escolhem a violência. E ponto. E, ainda assim, a gente tá vulnerável a passar por muitas coisas horríveis. E a gente tem que ter consciência disso para ter a maturidade de não se culpar depois. Isso foi de cura pra mim, essa parte. É isso. É isso, pessoal. Clube fechado pelo fim de semana, mas a gente se vê de novo na segunda. Tenta não errar muito esses dias, mas se errar, conta pra gente, tá? Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda sua opinião nos comentários ou na nossa caixinha de perguntas que a gente lê tudo que vocês comentam. E não esquece de mandar a história pra gente, tá? O link tá na descrição do nosso podcast e nas redes sociais. Procura lá e manda a sua história.
E falando nisso, não deixa de seguir a gente aqui nessa plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.